aqui também. Bom, como cadastra fornecedor, primeiramente no Qualitab. Meu WhatsApp não tá abrindo, né? Mas o Vinícius tinha me pedido para cadastrar um fornecedor que está fornecendo materiais lá e ele precisa fazer FVM, ficha de verificação de material. O fornecedor, ele é a primeira vez que a gente está comprando dele, então ele não tem cadastro ainda no Qualitab. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui no módulo de administrador, né, que é o ADM, vem aqui em fornecedores global, e aí aqui vai ter todos os fornecedores que a gente tem cadastrado. Como ele não está cadastrado, você vai ter que vir aqui em adicionar, colocar o nome do fornecedor, que nesse caso aqui é a MH Materiais para construção. O CNPJ deles, cadê? Não tem o CNPJ deles aqui, né? Deixa eu Não, ver. só veio o romaneio de entrega. Ó, tem aqui MH Madeireira. O nome dele é MH Madeireira e Materiais para Construção. Tá aqui. Aqui. MH Materiais para Construção. Não tem o CNPJ deles. Dados do fornecedor. Aqui, CNPJ deles. 42 774 590. Esse aqui é o pedido. Então é Lara Libaldi da Conceição Eireli, que deve ser o CNPJ deles. Mas enfim, é MH Materiais para Construção. Aí tá aqui o CNPJ deles. Aí a cidade, você pode colocar que é Caraguatatuba, só para ficar mais fácil de achar depois. Caraguatatuba SP. É um fornecedor de material, né? Ele não é um fornecedor de serviço, nem de equipamento, nem de mão de obra. Então você salvou. Uma vez que você salva aqui, se você voltar lá para o módulo de FVM e na hora que você for puxar lá, você tem que cadastrar, adicionar ele aqui na sua obra. Então, ele vai aparecer agora nessa lista, MH, você vai adicionar ele na sua obra, e aí ele vai aparecer aqui para você fazer recebimento de material. Certo? Alguma dúvida aí? Como eu faço para fazer login como administrador no Qualitab? Você não precisa fazer login. Esse módulo aqui aparece para você, não aparece? Se você entrar pelo computador é para aparecer. Beleza, vou lhe ver rapidinho. Aí você vai entrar no módulo administrador aqui, e aí ele vai aparecer esses fornecedores global aqui embaixo. Se não aparecer, deixa eu só ver seu usuário, Vinícius. Vinícius Ah, ele Araújo. aparece sim. Tá. Se não aparecer, aqui, fornecedores, deixa eu ver, fornecedores global, visualizar, editar, adicionar, sim, você tá permitido, então você consegue fazer esse cadastro aqui tranquilamente, beleza? Entendeu Beleza. também, Lucas, como que faz? Sim, sim. Beleza, aí se precisar cadastrar fornecedor, é desse jeito, tá tranquilo. Agora você consegue fazer um FVM com esse fornecedor. Certo, Vinícius? Certo, obrigado. Boa. Aí, aproveitando, então, vamos para FVS, né? A gente estava no módulo de FVS, eu te mostrei como que é dividida as FVS aqui dentro da obra, no caso do hotel aqui. E agora eu vou ensinar para você como preencher ela no Qualitab. Eu vou entrar pelo celular aqui, e aí a gente consegue, eu consigo compartilhar minha tela. Deixa eu só. E entrar. Foi. Aí agora eu vou compartilhar minha tela aqui. Deixa eu só.
Desativar som. Tá, vocês estão vendo minha tela aí, certo? Oi. Certo, tô vendo. Beleza. Assim. Então, essa aqui é a tela do celular, né? Eu vou aqui para o aplicativo do Qualitab. Qualitab 2.0. Aqui tem o item de checklist de entrega, que a gente não usa esse módulo. É o único módulo do Qualitab que a gente não usa. E o módulo de ficha de verificação de serviço, que é o FVS, que é o que a gente vai usar. E que a gente está aqui agora. Então, aqui, ficha de verificação de serviço. Aqui vai aparecer as obras que eu tenho cadastradas. No caso aqui é o Hotel Serra Mar. No primeiro login que você faz, vai estar aqui para você baixar o primeiro localizador, 1 ou 2. Se, nesse caso aqui, até se voltar lá na árvore, vocês vão lembrar que a gente dividiu só em torre. Provavelmente daqui, quando tiver próximo serviço e a gente tiver a revisão dos projetos, a gente vai incluir, por exemplo, a parte da subestação, que é fora lá, a parte da caixa d'água, que agora vai ser fora também. Então a gente coloca algum outro local que é fora. Aqui, se você clicar aqui nesse botão verdinho, que é baixar, ele vai fazer o download das FVS e aí vai deixar baixado no seu dispositivo. Esse preenchimento ele pode ser feito offline e depois que preenchido, você tem a opção de sincronizar, que eu vou mostrar daqui a pouco, que aí ele vai subir esses dados de preenchimento para o portal, que aí dá para você acessar depois no computador. Então, uma vez que eu entro aqui nessa parte de torre, ele vai abrir já na primeira FVS, que é a FVS que está aqui, FVS 11 ar-condicionado. Aqui em cima, se eu clicar nesse módulo de FVS aqui em cima, que é aqui, ó, acho que dá para ver, ele vai abrir todas as FVS que estão cadastradas nessa obra. No caso, a FVS que a gente está preenchendo hoje é a FVS de estaca pré-moldada, certo? Então, eu vou clicar nela, é a última aqui embaixo. Ó, então, voltei lá nas FVS, então eu posso pesquisar aqui também, FVS estaca. Aí ela vai pesquisar, ou eu posso colocar estaca. E pesquisar, vai aparecer aqui, tem 0% verificado. Cliquei nela, ela vai aparecer o primeiro localizador. Então, se você olhar aqui em cima, nessa segunda linhazinha aqui, está escrito Hotel Serra Mar, Torre, Fundação, Bloco 1. Aí, se você clicar, por exemplo, em Fundação aqui, ele vai mostrar quais os localizadores que tem. Nesse caso, só tem esse Fundação. Se eu clicar em Bloco, vai aparecer só Bloco, porque essa FVS só está na parte de Bloco. Se eu clicar em Bloco 1, vai aparecer todos os blocos que tem essa FVS. Então, por exemplo, se eu vou preencher a FVS de estaca pré-moldada do Bloco 12, eu vou lá, coloco o Bloco 12, e aí tem a FVS para esse bloco. Aí eu vou, por exemplo, um bloco que a gente já terminou aí, foi o bloco 33, né, Vinícius? A gente terminou o bloco 33? Sim, exato. Então, por exemplo, eu quero preencher a FVS do bloco 33 de estaca pré-moldado. Aí tem todas aquelas verificações que eu mostrei para vocês. A primeira, condição para início de serviço. A segunda, se eu for clicando aqui, ele vai ficando cinza no local que eu tô preenchendo. Então, ó, não sei se vocês estão vendo, tá mais cinzinha aí a parte que eu estou clicando. Então, eu cliquei primeiro, condições para início de serviço. Segundo, condições para início de serviço de novo, que é tolerância, diâmetro da estaca, prumo, anotar, verificar a excentricidade, cravação, teste. Então, cada item desse, se você olhar ali na direita, tá com um olhinho cortado, que significa que não foi verificado. Aqui embaixo eu tenho a minha tela de comandos. Por exemplo, tem o joinha para cima verde e joinha para baixo vermelho aqui embaixo. Tem um item que é informação, que é esse izinho, um item que é um microfonezinho aqui, que é para gravar áudio, um item que é uma câmera fotográfica, que é para anexar fotos, e esses 3 pontinhos que dá acesso a outros 2 itens, que é o item do olhinho cortado, que é não verificado, e o item do cancela aqui, que significa não se aplica. Então, quando eu for fazer verificação, eu tenho essas opções, que é o joinha para cima, que quer dizer ok, que está verificado e está correto.
Tem o joinha para baixo, o vermelho, que ele dá um ok para baixo, quer dizer que não está conforme. Tem o item da cancelinha aqui, que não se aplica, e tem o item do olhinho, que não verifiquei ainda. Que, a princípio, todas essas verificações aqui da FVS estão como o olhinho cortado, porque ele não foi verificado ainda. Uma vez que eu clique em algum desses comandos, por exemplo, eu vou clicar aqui no joinha verde para cima, ele vai ficar verdinho lá no item que eu estou dando o joinha. Então, por exemplo, se eu conferir o prumo, eu der joinha, ele vai ficar o prumo verde. Então, vem aqui e dou joinha. Tolerância, verificar se Então, ele vai dando joinha. Preencher FVS é isso. Dar o joinha verde quando está tudo ok na sua verificação. E caso tenha algum problema, você vai dar o joinha vermelho. Então, vamos supor aqui que essa estaca, alguma estaca desse bloco que a gente está preenchendo, que é o bloco 33, teve algum problema de excentricidade, que aqui está falando. Anotar e informar calculista para liberação. Então, verificar a excentricidade ou desvio na alocação em estaca em relação ao projeto, limitado a 10% do diâmetro da estaca. Pode falar, Vinícius. Para ver a excentricidade, como faz? Então, aí é importante a gente ter o gabarito e os eixos marcados. Por quê? Uma vez que eu tenho os eixos marcados, eu consigo verificar se a estaca variou ali daquele eixo. Então, eu vou ter o eixo marcado lá, aí o mestre pode te ajudar, colocar uma linha no eixo lá, e aí você vai utilizar o prumo de centro, provavelmente, para verificar qual que é o deslocamento do eixo e se isso bate com o projeto. Isso chama de excentricidade. Então, se ela estiver exatamente no centro do local que ela era para estar no projeto, ela está com excentricidade de 0. Se o centro da estaca variar, por exemplo, 5 centímetros daquele eixo que está marcado lá, que é para ela estar posicionada no projeto, ela está com excentricidade de 5 centímetros. Então, isso é a excentricidade. Isso você vai ter que medir e caso dê mais que 10% do diâmetro, por exemplo, a estaca aí, ela é quadrada no caso, né? Mas o diâmetro quadrado dela, o lado dela é 30 centímetros, né? 29,5. Então, se ela tiver mais que 10%, ou seja, 2,95 centímetros deslocada em relação ao eixo que ela para estar no projeto, isso é teoricamente um problema e deve ser informado para o projetista de fundação para ele fazer os cálculos lá e verificar se isso vai ser necessário algum reforço no bloco ou alguma outra estaca para reforçar o bloco, enfim. E aí o projetista que vai verificar. Mas a norma diz que até 10% do diâmetro tá ok. Se passar de 10% esse deslocamento em relação ao eixo que é para ela estar, aí eu tenho que informar para o projetista, certo? Certo. Então, por exemplo, vamos supor que essa estaca aqui, ela deu mais que os 2,95, que ela é uma estaca de 29. Deu 5 centímetros. Eu vou colocar aqui que ela não tá ok, né? A excentricidade dela. E aí vai abrir essa tela aqui para eu descrever o problema. Então, aqui eu vou colocar excentricidade da estaca. Aí eu vou chutar aqui, eu não sei se ES 153, que aí é o nome da estaca do bloco. Eu vou chutar, não sei se essa estaca está no bloco 33, mas só para a gente ter como exemplo aqui. Está 5 centímetros fora de eixo e para a direita. Vamos colocar na horizontal, porque tem dois eixos, né? Um na horizontal e outro na vertical. E 10 centímetros na vertical. Aí você vai colocar ações corretivas, né? Esse é o problema. Ações corretivas passar excentricidade para calculista e aguardar solução. Aí a data da reinspeção, por exemplo, eu sempre vou ter que informar uma data para eu verificar de novo e ver se esse problema foi solucionado. Por exemplo, se eu cravei essa estaca hoje, eu vou passar ela para o projetista hoje
e, por exemplo, eu preciso dessa resposta na segunda-feira para eu começar a escavar o bloco lá e fazer o bloco. Então, eu preciso dessa resposta o quanto antes. Então, por exemplo, eu marco aqui que segunda-feira, dia 19, eu vou reinspecionar esse item. Aí aqui tem duas coisas. Informação de projeto, que no caso eu posso colocar aqui qual que era a informação de projeto dela, por exemplo, era para estar 70 centímetros do eixo 10 e 50 centímetros do eixo A. E, na verdade, está com 75 centímetros do eixo 10 e 60 centímetros do eixo A. Que é a informação do projeto daquela estaca ali. Mas não necessariamente você precisa preencher isso, porque você já preencheu aqui, que está 5 centímetros e 10 centímetros, certo? Então aqui eu posso preencher as informações de projeto, e aí aqui em mídias, caso eu volte aqui e eu queira colocar uma fotinha, por exemplo, eu vou tirar uma foto aqui do meu computador, mas podia ser a foto da trena lá, que você tirou da estaca, que a estaca tá zoada, tirei a foto, coloquei OK aqui, ele vai anexar a foto aqui, e aí vai aparecer um anexozinho aqui, um clipezinho, do lado do joinha vermelho. E aí, se você clicar em informação, que é esse izinho aqui embaixo, do lado do joinha verde, eu consigo ver aqui mídias, consigo ver a informação que eu coloquei, consigo colocar ver a informação de projeto, e OK. Beleza. Terminei de preencher. Por exemplo, deu algum problema, consegui resolver isso, o projetista falou que está liberado. Eu venho aqui no negócio que está joinha, por exemplo, amanhã ou daqui a pouco, eu consegui falar com o projetista, ele falou que está OK, eu venho e coloco o joinha verde porque eu resolvi esse problema. Joinha verde. Ele vai ficar laranja. Por quê? Porque ele indica que ele já foi um problema e eu reinspecionei e ele passou na reinspeção. Então ele fica laranja e ele grava todas aquelas informações ali do item. Caso, por exemplo, sem querer, eu tenha apertado o joinha vermelho, mas não era para estar joinha vermelho. Eu consigo voltar ele para o não inspecionado aqui, que no caso é o olhinho. Então eu cliquei no olhinho aqui embaixo, ele volta para o não inspecionado, e aí eu posso dar verde nele de novo. Isso quer dizer que eu, sei lá, errei ou algo do tipo. E aí eu consigo também excluir as mídias que eu coloquei ali, consigo excluir todas as informações que eu preenchi. Então, excluí tudo aqui. E aí ele voltou para como se tivesse tudo OK. Por exemplo, sei lá, coloquei errado, não era essa estaca que eu queria preenchi a estaca errada. Consigo voltar lá, terminar de dar OK aqui, ele vai dar OK, dá OK, dá OK. Certo? Terminei lá. Vamos supor que ela tá arrasada já. Ou não, ela não tá arrasada ainda. Bom, não tá arrasada ainda, ela só tá cravada. Tá na cota, tá cravado na cota, deu nega, nega tá OK. Então, beleza. Esse é um bloco que todas as estacas deram OK. Esse bloco tá tudo OK, né, Vinícius, pelo que vocês falaram, né? O bloco 33? Esse bloco tá OK, sim. Só tem que verificar depois essa questão aqui do prumo aqui, né? Que no caso da excentricidade, que eu acho que a gente vai ter que verificar. Eu vou deixar só isso não verificado. Teste, a gente fez todos os testes lá desde o início, características da estaca, energia de cravação, então isso daí foi tudo definido lá com os testes PDA para esse martelo, né? Você acompanhou aí o pessoal da Benaton fazendo. Então, esses itens estão OK. E aí, uma vez que eu terminei o preenchimento, eu posso voltar, posso sair aqui do aplicativo, posso voltar no aplicativo, isso sem problema. Posso voltar no torre aqui, ele vai voltar na primeira FVS de novo. Se eu voltar lá na estaca pré-moldada, ele vai voltar em um outro, eu vou voltar naquele bloco, que era o bloco 33, né? Deixa eu só tirar essa ligação. Bloco 33, e ele vai estar aqui. Só que, por outro lado, eu vou compartilhar minha tela aqui do computador.
para vocês verem, que eu preenchi tudo aqui, só que se eu vim aqui na obra Hotel Serra Mar, ele vai estar com nenhuma FVS preenchida. Por quê? Porque quando eu preencho ele offline. Então, para eu ver de novo, para eu conseguir ver no portal aqui, eu tenho que sincronizar. Então, vamos voltar aqui. Pô, cara, deixa eu voltar aqui para minha tela do celular. Eu parei de compartilhar. Vou voltar a compartilhar aqui. Voltei a compartilhar minha tela do celular. Então, seguinte, voltei a compartilhar minha tela do celular. Oh, caramba. Voltei aqui para o Qualitab. Então, para que eu consiga ver no portal, eu tenho que clicar nesse itemzinho aqui em cima, que é um homenzinho com uma engrenagemzinha no canto superior direito, que vai aparecer aqui essas opções, e eu tenho que clicar aqui em sincronizar. Uma vez que eu sincronizo, ele envia e recebe dados do portal, e aí, por exemplo, se eu tiver atualizado alguma FVS, alguma coisa, eu sincronizando aqui, ele vai subir isso para o portal, e aí eu consigo ficar tranquilo quanto a isso. Inclusive, agora eu posso, se eu quiser cancelar o download aqui, ó, ele vai cancelar, e se eu baixar de novo, ele vai ter esses dados que eu tinha preenchido aqui normal. Caso eu cancele o download e eu não tenha sincronizado, eu perco tudo que eu preenchi. Então é sempre importante, depois que fazer qualquer preenchimento, eu sincronizar para que isso fique salvo na nuvem e tudo mais, e aí fique tudo tranquilo. Então tá aqui tudo certinho. Eu vou compartilhar minha tela do computador de novo, para vocês verem que isso já vai refletir aqui no portal com... Vou atualizar. Vai preencher, olha lá, apareceu aqui agora 8 verificações feitas, aqui 8 conformes, e aí não tem nenhuma não conforme. Então eu consigo acessar, se eu clicar aqui nessas verificações, no caso aqui não tem verificação completa, vai ser verificação iniciada. Então, verificações iniciadas, vai estar aqui a data que eu preenchi, quem preencheu, e se eu entrar aqui também, eu consigo ver também aqueles itens lá, se tiver alguma coisa errada, ele vai aparecer, a descrição, as ações, as fotos, caso tenha. Então, eu consigo ver tudo no portal aqui, e aí eu consigo ter uma avaliação de quantas FPS foram preenchidas, do que está preenchido, do que não está preenchido, aqui no portal. Então, basicamente, o processo é esse, né? A gente preenche no celular, sincroniza, e aí, uma vez que eu sincronizei, eu consigo verificar aqui, e aí eu consigo fazer relatórios também das FVS. Por exemplo, aqui eu consigo filtrar as FVS que estão ok, então eu consigo tirar lá na frente, quando a gente tiver, na verdade é esse aqui, lá na frente, quando a gente tiver várias FVS, por exemplo, vou fazer a concretagem da laje, então o cliente, por exemplo, ou alguém pode falar assim, beleza, mas você fez a FVS de armadura e forma para ver se tá tudo ok? Aí você vai falar, fiz, aí você vai tirar esse relatório aqui, mostrar para ele, tá tudo ok aqui, e que está tudo conforme que você verificou. Aí, por exemplo, aqui, uma vez que eu termino uma FVS, eu vou terminar de preencher ela só para ela aparecer como terminada aqui. Ó, tá vendo? Ela apareceu agora FVS completas, porque eu preenchi aqueles outros 2 itens que a gente tinha deixado sem preencher. Uma vez que a FVS está completa, alguém tem que aprovar. Então ela vai aparecer aqui como aprovar. A princípio, é o gestor da obra que aprova. Então, é importante depois você falar para a Agatha, assim que você terminar as FVS, de tempos em tempos ela vai vir aqui e vai aprovar. Então, ela vai vir aqui, vai colocar aqui e vai aprovar a FVS. E aí ela vai aparecer aprovada. Então, no relatório, quando você for tirar ele, você vai ver que as FVS estão aprovadas. Ou você pode também tirar FVS, por exemplo, eu quero tirar só FVS de... deixa eu pensar. Vou pegar só de fundação, só de bloco. Então eu consigo tirar aqui só FVS de bloco.
Aí vai aparecer todos os FVS de bloco, quais estão preenchidas, quais não estão preenchidas. Então, aquela sua lá, que é a bloco 33, ele vai estar aqui como preenchido. Os demais estão tudo não preenchidos, né? Então, se a gente procurar aqui, tá na próxima página, vai ter aqui o bloco 33 preenchido aqui, ó. E os demais não preenchidos. Então, a gente consegue tirar relatório, exportar em Excel, em PDF, para ver as fichas de verificação que foram preenchidas. Beleza? Alguma dúvida? De boa aí? Não, tem gente boa. É igual a FVM. É parecido. O que é a diferença? A FVM, você constrói a FVM para fazer. Então, toda vez que você vai receber um material, você vai criar uma FVM nova. Essa não, você já tem uma base de dados ali, uma FVS criada, que eu e o Lucas colocamos, e você vai fazer o preenchimento dessa FVS quando você executar o serviço. Beleza? Aí eu vou voltar aqui e vou deixar tudo não preenchido. E aí você pode pegar e ir preenchendo aí. Qualquer dúvida que você tiver, pode chamar a gente aqui também. A gente ajuda. E aí é isso. Beleza? A gente vai deixar gravado esse treinamentozinho aqui de preenchimento de FVS também e vai disponibilizar lá na Academy assim que o vídeo deixar. E aí, mas aí qualquer dúvida que você tiver também, pode olhar o vídeo, a gente vai te mostrar lá quando o vídeo tiver, ou também pode chamar a gente aqui que já vai estar, a gente tira qualquer dúvida. Beleza? Aí voltou agora, eu despreenchi as FVS que eu tinha preenchido, ele voltou a zero aqui. Então ele tá zerado, assim que você for preenchendo aí as FVS, ele vai dando avanço aqui. Da mesma forma, vai ter FVS para todos aqueles outros serviços que eu tinha te mostrado mais cedo. Baldrame, instalações, estrutura, civil. Então vai ter FVS pra caramba pra você preencher. Isso aqui vai ser, assim, querendo ou não, quando você está preenchendo isso, você está aprendendo, porque tem todo um passo a passo de como deve ser feito aqui o serviço. Então, a ideia é essa. Beleza? Beleza. Então é isso. Eu vou parar a gravação.